Se você caiu de paraquedas aqui e gosta de videogames e principalmente do PlayStation 2, meu amigo, você caiu no vídeo certo. Porque a gente sabe que o PS2 foi um dos consoles mais lendários de todos os tempos, com uma biblioteca de jogos absurda. E eu sei que tiveram jogos que você jogou no PS2, mas acabou esquecendo. E pior ainda, existem jogos bons, divertidos e incríveis que você nunca jogou, seja porque ignorou ou talvez nunca teve a chance de conhecer. Então nesse vídeo te convido a vir junto comigo conhecer ou relembrar alguns jogos desse console maravilhoso, porque tá começando mais um vídeo da série de jogos desconhecidos e esquecidos do PS2. Mas antes, se você é fã raiz do PS2, te convido a se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu trago vídeos sobre os jogos desse console icônico. Então seja muito bem-vindo ao canal e sem mais enrolação, bora começar! E vamos começar falando do Finding Nemo, jogo que é baseado no famoso filme Procurando Nemo, acredito que todo mundo conhece. E a história do jogo acompanha o enredo do filme, em que Marlin, o famoso peixe-palhaço, embarca em uma jornada épica para encontrar seu filho Nemo, que foi capturado por um mergulhador e levado para um aquário em Sydney. Bem, se você já assistiu ao filme, com certeza sabe bem como é essa história. No gameplay, ele é um jogo de aventura com uma pegada de plataforma, e a gente controla tanto Marlin quanto Nemo, além de outros personagens icônicos do filme. O jogo tem uma vibe bem leve e descontraída, sem tantos desafios complexos, é algo mais infantil, mas mesmo assim são muito legais. Então acho que é um jogo que funciona para todas as idades, principalmente para quem é fã do filme. A jogabilidade é mais focada em resolver puzzles e desafios embaixo d'água, além de algumas fases de stealth que você precisa evitar predadores, como o famoso tubarão Bruce. E os gráficos para a época eram bem bonitos, cara, com cores vibrantes e uma ambientação fiel ao universo do filme. Pense num jogo bonitinho. E assim, mesmo que não seja um título tão lembrado, Procurando Nemo tem o seu charme. Ele tá longe de ser o jogo mais desafiador do PS2, mas meu amigo, vale a pena a jogatina. Agora vamos falar do Suikoden 5, um RPG que pode ter ficado desconhecido para você. Esse aqui foi a recomendação do Alex Marcelo, valeu demais pela participação. Suikoden 5, como o título já diz, ele é o quinto título da aclamada série Suikoden, que é conhecida por seus enredos épicos e sistemas de recrutamento de personagens. A jogabilidade de Suikoden 5 é marcada pelo seu sistema de batalhas estratégicas, que mistura combates em turnos com elementos de estratégia militar e permite que a gente forme grupos com até 6 personagens, o que abre um leque de combinações de habilidades bem legal. Então cada personagem aqui tem o seu próprio papel, e as formações estratégicas impactam diretamente no desempenho em combate. Um dos grandes destaques do jogo é a possibilidade de recrutar até 108 personagens diferentes durante toda essa jornada, que são chamados de estrelas do destino, e ajudam dando bônus nas batalhas, como já falei, e afetam até na história do jogo, e sem esquecer também que cada um deles tem suas próprias habilidades e histórias. Suikoden 5 é um jogo bem profundo, com uma história envolvente e um sistema de jogo que recompensa a exploração e a estratégia, coisa que todo fã de RPG, pelo menos eu acredito, que adora. Mas é um jogo que pode ter ficado esquecido e até desconhecido para muitos. Partindo agora pra porradaria, o Diogo Ferreira recomendou um jogo top, o SmackDown vs Raw 2008, que é só um dos vários jogos da famosa série de wrestling da WWE no PS2. Esse jogo mistura luta livre com uma dose generosa de entretenimento e simulação. Quem já assistiu a algum show da WWE tá ligado que a série sempre foi conhecida por seu realismo nas lutas e aqueles movimentos super exagerados que realmente chamam a atenção. E o jogo traz tudo isso, sem falar que o jogo tem diversas lendas e superstars da WWE dessa época, como o icônico John Cena, Batista, The Undertaker e muitos outros, e você pode participar de diversos tipos de combate, desde as tradicionais 1v1 até as icônicas partidas Hell in a Cell, que são lutas enjauladas, isso é muito louco. A jogabilidade oferece uma boa variedade de movimentos e estilos de luta, com cada lutador tendo suas próprias características. O jogo também tem modo multiplayer e o modo carreira foi bem aprimorado nessa edição, cara, permitindo que você personalize o progresso do seu lutador e participe de eventos cada vez mais importantes. Para os fãs de WWE, SmackDown vs Raw 2008 é um prato cheio e até mesmo para quem não é fã de jogos de luta livre, porque o jogo oferece uma experiência bem divertida e também muito envolvente. E é uma grande pena que jogos como esse hoje em dia não sejam tão lembrados, porque ainda são muito divertidos. E
falando de outro RPG, o Pedro Crispim recomendou o game Elvandi Story, que é um daqueles RPGs táticos do PS2 que provavelmente passou despercebido por muitos jogadores, e isso se dá também porque ele foi lançado apenas no Japão. Até procurei algum patch em inglês para trazer para vocês, mas eu não encontrei. Mas enfim, a história de Elvandi Story acompanha Ashley, que é filho de um lorde do estado de Castle, que retorna à sua cidade natal depois de muito tempo. Até que Ashley recebe notícias preocupantes que o estado vizinho de Lumen está sendo invadido pelas tropas do norte, lideradas pelo impiedoso exército de Genis. Agora Ashley decide partir em uma jornada heróica para confrontar Genis, acabar com a guerra e restaurar a paz no continente. E no gameplay, Elvandi Story lembra muito títulos como Final Fantasy Tactics, com batalhas em grade e aquele esquema de turnos. E só deixando bem claro aqui que esse gameplay não foi gravado por mim, beleza? Em um idioma tradicional eu já não mando muito bem em RPG, imagine em japonês, hein? Então os devidos créditos do canal que gravou esse gameplay estão aí na descrição. Infelizmente, o fato de não ter sido lançado fora do Japão prejudicou demais sua popularidade na época e até nos dias de hoje. Mas se você curte RPGs táticos e tem paciência para enfrentar as barreiras do idioma, meu amigo, vale muito a pena dar uma chance porque é um verdadeiro achado perdido no catálogo do PS2, viu? O meu amigo Luciano HB do canal Conectando Games recomendou o game Resident Evil Survivor 2. Code Verônica. Esse aqui é uma versão do clássico Code Verônica que todo mundo conhece, mas com uma pegada um tanto quanto diferente, sendo um jogo de tiro em primeira pessoa. Ele de início foi lançado em 2001 para os fliperamas, e depois disso foi portado para os consoles, sendo lançado apenas no Japão e na Europa. E acabou nunca recebendo uma versão americana porque foi muito criticado, mas enfim, bora falar sobre o game. A história segue Claire e Steve enquanto tentam escapar da ilha Rockford, antes que ela vá para os ares. Então o enredo é o mesmo de Code Verônica, mas a experiência é completamente diferente, já que aqui o gameplay se concentra em eliminar hordas de inimigos a todo momento. A jogabilidade no controle não é horrível e injogável, mas não é exatamente uma das melhores, principalmente porque o game foi originalmente projetado para os arcades, como eu já tinha falado, né? Então acredito que seja bem melhor jogando com uma Gamecom, o que faz com que os controles e a precisão no joystick não sejam tão refinados quanto a gente esperaria de um Resident Evil de console. O jogo é bem curto, são apenas 5 níveis, basicamente a gente só avançando e atirando em todo mundo, ou melhor, em todo bicho bizarro que aparecer na nossa frente, incluindo o Nemesis do Resident Evil 3. No geral, Resurvival 2 é um jogo que divide opiniões. Pra galera que curte explorar todos os cantos do universo de Resident Evil é maravilhoso, principalmente pela curiosidade, acho que pode ser uma experiência interessante. Bora falar agora de um jogo que é completamente diferente. O Remember Eleven, The Age of Infinity, que é uma visual novel de mistério psicológico. Esse aqui foi recomendado pelo Stalker, tamo junto. Remember Eleven foi lançado apenas no Japão, mas conta com patch em inglês. E a história aqui gira em torno de dois personagens principais, a Fuyukawa Kororo e o Yukido Satoru, que inesperadamente e misteriosamente trocam de corpos em momentos críticos de suas vidas. Kororo tá preso em uma cabine em uma montanha nevada, enquanto Satoru, que perdeu a sua memória, tá em um estranho instituto para tratamento de criminosos doentes mentais. No gameplay, o jogo se passa ao longo de 7 dias, e a gente assume primeiro o papel de Kororo, e quando finaliza também jogamos na perspectiva do Satoru. E como é tradicional de uma visual novel, a jogabilidade é focada nas escolhas que você vai fazendo ao longo da narrativa, o que afeta o desenrolar da história, com diálogos e decisões que vão fazer sua cabeça explodir com tantas teorias para entender e desvendar esses mistérios que aconteceu, principalmente para manter os dois vivos. E assim, quem conhece sabe que jogo visual novel é muito nichado, o que automaticamente não é um jogo para todo mundo. E esse não é bem o nicho que eu me vejo jogando, então esse gameplay não foi eu que gravei e mais uma vez os créditos vão estar aí na descrição. Mas se você curte o gênero e história de mistério, acredito que Remember Eleven pode te agradar. Mas outro jogo que vale a pena a jogatina é o Cartoon Network Racing, um jogo de corrida inspirado no estilo clássico de Mario Kart, só que com personagens do universo do Cartoon Network. E esse game aqui foi relembrado pelo meu parceiro The Place e pelo Matheus RD, tamo junto demais. Aqui temos a chance de pilotar karts ou carros bem aleatórios com personagens icônicos como Johnny Bravo, Dexter, as meninas superpoderosas e até o Coragem do desenho Coragem, o Cão Covarde e muitos outros personagens
personagens icônicos. O jogo combina aquela fórmula tradicional de corridas com power-ups, drifts e pistas malucas, tudo com uma boa dose de humor e carisma dos personagens da Cartoon Network. E acredito que melhor ainda seria jogando multiplayer com outra pessoa. A jogabilidade aqui é bem simples e também bem divertida, focando na dinâmica de corridas caóticas e frenéticas, onde você precisa não só ser rápido o suficiente, mas também usar os vários power-ups que encontrar pelo caminho para derrotar os vários adversários. Pense como é bom e divertido explodir a galera, velho. E embora o jogo tenha passado um pouco despercebido, Cartoon Network Racing é um bom jogo, é divertido e engraçado, e mais com personagens icônicos que marcou a nossa infância, né? Então esse é mais um jogo que vale a pena relembrar ou conhecer se você nunca jogou. Mas partindo para o próximo jogo que talvez você não conheça, vamos comentar um pouco sobre o Odin Sphere, que é um RPG de ação com gráficos deslumbrantes que fazem o jogo parecer uma verdadeira pintura em movimento. O joguinho bonito. E sim, ele foi recomendado pelo Brenoski, o The Evermello, o Alexandre Magnum e o Steve James. Tamo junto demais, galera. A história de Odin Sphere se passa no imaginário de uma criança chamada Alice, que é dividida em 5 capítulos que são livros lidos por ela, onde cada um desses livros é focado em um protagonista diferente. E além do grande foco na história, o game também foca muito no gameplay, com batalhas que acontecem em cenários 2D, onde você enfrenta hordas de inimigos usando ataques físicos, magias e habilidades especiais, tudo em combate em tempo real. E também cada protagonista joga de forma única, o que mantém um gameplay variado e bem empolgante. O game conta com um sistema de alquimia que é bem interessante, que permite criar poções e outros itens durante as lutas. Além disso, o game também tem um sistema de evolução que melhora suas habilidades à medida que avança, tornando o gameplay bem mais dinâmico. Dos gráficos eu nem preciso falar, até já trouxe ele em um vídeo antigo aqui do canal, onde falo de alguns dos jogos mais lindos do PS2, mas enfim, em 2016, Odin Sphere recebeu um remake chamado de Odin Sphere Liftrazir, que foi lançado para o PS3, PS4 e PS Vita, que óbvio, né, conta com várias melhorias gráficas e principalmente de controles e mecânicas. Por fim, Odin Sphere é um jogo único, então acredito que vale a pena conhecer. Bora falar agora de um clássico que você pode ter deixado passar. Tô falando do Ape Escape 2, e quem relembrou essa pérola aqui foi o Bruno Santos e o Pedro Neto. Muito obrigado pela participação. Ape Escape 2 é uma sequência direta do clássico e também esquecido Ape Escape, lançado em 1999 pro PS1. E esse aqui, sem dúvidas, é um daqueles jogos leve, divertido, que te prende pela simplicidade genial. A história aqui é basicamente sobre um garoto tendo que capturar macacos super inteligentes que escaparam e estão causando verdadeiro caos. No gameplay, basicamente é a gente correndo atrás desses macacos e usando uma variedade de ferramentas. E ao longo dessa aventura maluca de caçar macacos, a gente vai ganhando outras ferramentas que vão ajudar nessa missão. Diferente de outros jogos do PS2, o jogo utiliza de forma bem criativa os controles analógicos ao invés dos botões, onde um dos analógicos é usado para movimentar o personagem, enquanto o outro controla o uso das ferramentas, como a rede para capturar os macacos. Ape Escape 2 é um daqueles jogos que pode parecer meio bobo à primeira vista, mas cara, é extremamente viciante e às vezes muito engraçado, porque esses macacos são muito espertos, velho. Então é um jogo simples, mas muito divertido e legal. Mas você já conhecia o Ape Escape 2? Me conta aí nos comentários, por favor. Acredito que todo mundo conhece a franquia Rainbow Six, principalmente o Rainbow Six Siege, que depois de tantos anos ainda continua sendo um dos jogos FPS competitivos mais famosos. Mas cara, é bizarro que muita gente desconhece o Rainbow Six Lockdown, que foi lançado para o PS2. Isso porque a série Rainbow Six já tinha uma boa reputação nos PCs naquela época, mas quando chegou ao PS2 as coisas ficaram, digamos, um pouco esquecidas. Sim, e quem relembrou essa pérola aqui pra gente foi o nosso parceiro Mike Games, valeu meu irmão. Mas Lockdown é um FPS tático onde a estratégia é mais importante que sair correndo e atirando em todo mundo. E só para dar um contexto aqui, a trama gira em torno da equipe Rainbow, uma unidade de elite antiterrorista, e a gente participa de uma série de missões de alto risco pelo mundo. Agora bora falar do que interessa, que é o gameplay. Aqui podemos escolher entre vários soldados, onde cada um tem seus próprios equipamentos e armas. Nas missões, se você tá esperando um tiroteio frenético, digo a você
que dá até pra jogar assim, porém a ideia é mais sobre estratégia e tática. Cada missão aqui exige que você planeje bem os movimentos, use a cobertura e dê ordens à sua equipe. A gente pode tanto dar ordens básicas como seguir ou ficar parado e até abrir portas de forma mais inteligente e estratégica ou naquela ação, seja jogando flash ou granada de fragmentação e invadindo com tudo, metendo bala em todo mundo, mas claro, né, sempre com cuidado para que tudo ocorra bem, já que a gente pode perder aliados durante os confrontos. Meu irmão, pra ser sincero, Rainbow Six é um jogo da hora, sério. Quando você começa a dominar o jogo, as missões se tornam incrivelmente satisfatórias. E sem esquecer de falar que ele ainda conta com modo multiplayer. Sem dúvidas é um jogo que merece ser relembrado. Pode não ser tão bom e tão famoso quanto outros títulos, mas é um jogo que recomendo demais você jogar. Mas meu amigão, se você for novo por aqui, recomendo você conferir essa playlist aqui, ó, onde tá lotada de jogos esquecidos e desconhecidos do PS2. Cara, maratona essa playlist porque tem muito jogo que você esqueceu que jogou e principalmente aqueles que você nunca jogou. Então vai lá conferir. Não esquece de deixar sua opinião aí embaixo sobre esses jogos que eu falei nesse vídeo. Eu conto demais com o seu like e a sua inscrição e até o próximo vídeo.